Sejam muito bem-vindos, amados meus, aqui a mais uma aula da legislação específica aí para o AVAS-DF. Hoje nós vamos estudar o Decreto 19.988 de 1998. É um decreto do governo do Distrito Federal, tá? É um decreto bem importante em relação às questões de vigilância ambiental sanitária, porque ele fala mais especificamente sobre a proteção dos animais, beleza, né? Ele vai falar sobre a proteção dos animais, mas de fato o que interessa para os agentes de vigilância ambiental em saúde é a perspectiva que ele também trata sobre o controle e a erradicação de zoonoses no Distrito Federal, tá? Então ele vai falar sobre o controle e a erradicação de zoonoses no DF, beleza? Então proteção de animais, mais controle, prevenção, controle e erradicação de zoonoses, certinho? É um decreto bem tranquilo, ele não tem muita dificuldade na sua compreensão, é só entender aí alguns detalhes, tá? Primeiro aspecto é que ele vai colocar que as responsabilidades que estão nesse decreto são divididas entre diversas instituições no Distrito Federal. Então ele cita várias instituições e as suas respectivas competências, tá? Essas instituições e as suas competências eu recomendo uma leitura, não irei entrar no mérito delas, mas recomendo uma leitura. Então ele fala lá, ó, sobre o Instituto de Saúde do Distrito Federal, gerência e controle de zoonoses, e aí ele me dá um rol de competências sobre ela. O Departamento de Fiscalização de Saúde, ele me dá um outro rol de competências. Aí ele vem para administrações regionais, ele me dá um rol de competências também para elas. Só para os encargos de consciência do professor, aqueles candidatos que são de fora do Distrito Federal, às vezes o termo administração regional não é bem reconhecido, né? O Distrito Federal não tem municípios, só existe um governo, que é o governo do Distrito Federal, que é um governador, tal. Então nós não temos municípios, não temos prefeitos, certo? E como que o Distrito Federal ele tem uma amplitude territorial, de certa forma até pequena, mas em número de pessoas, um número considerável, né? Por volta aí de, não sei, deve estar batendo aí a 3 milhões de habitantes no DF, então é necessário fazer uma divisão dessa organização. Então o DF ele foi organizado em administrações regionais, né, que vai colocar ali o que a gente chama de unidades administrativas. Então você tem, por exemplo, na cidade de Ceilândia, a unidade administrativa de Ceilândia, uma administração regional só para Ceilândia. Existe uma outra só para Taguatinga, existe uma outra administração regional para o Gama, né? E assim sucessivamente, beleza? Então, administrações regionais estão vinculadas ali ao local de relação. Seria uma estrutura muito parecida com prefeitura, mas nós não temos prefeitos. O que nós temos são administradores regionais. O cargo deles é equiparável ao cargo de secretários de Estado, tá? Então é isso, beleza? A administração ela também tem o seu rol de competências aí, né? Depois ele vai falar sobre a Secretaria de Agricultura, Departamento e Defesa Agropecuária e Inspeção de Produtos de Origem Vegetal e Animal, de POVA. Também tem aí um pequeno rol de competências. A Fundação Zoobotânica, né? Também tem um pequeno rol. A Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia tem um rolzinho também de competência em relação a esse mérito. A Fundação Parque Ecológico de Brasília tem aí um rol de competências também em relação a esse mérito, tá? Recomendo a leitura sobre esses rolos de competências, porque a partir de agora nós vamos entrar sobre o que de fato acredito eu que deva cair na sua prova. Eu sempre aposto nessas legislações muito isoladas nos conceitos. Os conceitos sempre têm chance de cair na prova, então precisamos conhecer bem os conceitos para não errar, tá? É óbvio, se eu estou falando de uma legislação que trata sobre zoonose, que é o que está lá no início, ó, está lá no início,
vai tratar sobre a proteção de animais, bem como a prevenção e o controle e erradicação de zoonoses. É óbvio que é necessário compreender bem o que esse termo zoonose significa conforme esse decreto. Tá? Então, zoonoses está relacionado a infecção ou doença infecciosa ou parasitária. Mas é toda ou qualquer doença infecciosa ou parasitária? A resposta é não. Não é toda ou qualquer doença, infecção ou doença parasitária ou infecciosa. Não é toda, não. São apenas aquelas que são transmissíveis naturalmente entre os animais vertebrados e o homem, e vice-versa. Então, aquelas doenças que são transmissíveis naturalmente entre o animal vertebrado e o homem, e vice-versa, né, nós chamamos de zoonose. Tá? Nós chamamos de zoonose. Um bom exemplo aqui, acredito que o exemplo mais básico também, é a raiva. Né? A raiva, né, é ali algo vinculado a essa perspectiva de zoonose. Né? Ele tem animais e pode sim, de forma natural, transmitir ali ao ser humano. Portanto, uma zoonose precisa ser acompanhada, ser evitada, né? Erradicar e proteger a população em relação a ela, beleza? Então você tem aí algumas definições, né? Aí ele vai me dar animal de estimação, é aquele que tem um valor afetivo, né? Animais sinantrópicos são aqueles animais que estão em volta da gente, mesmo que não queiramos, mesmo que não queiram, né? Mesmo que os seres humanos não queiram, eles estão lá, que indesejavelmente coabitam com o ser humano, né? Escorpião, mosca, pulga, carrapato, morcego, rato, né? E assim sucessivamente. Animal solto é qualquer animal que esteja sem contenção em uma área pública, né, ou de acesso ao público. Animais agressores habituais, tá? São aqueles que podem causar ali mordeduras a pessoas, né, ou outros animais em vias ou lugares públicos de forma repetida. Tá? Para ser caracterizado um agressor habitual, o animal ele precisa agredir de forma repetida, porque senão não é habitual. Tudo bem? Maus tratos, né? É qualquer ação contra o animal ali que possa gerar crueldade, né? Que seja um ato que possa caracterizar crueldade, inclusive aplicando a lei de proteção aos animais. Fauna exótica. Fauna exótica é aquela que não faz parte da fauna brasileira, tá? É o que a gente chama de espécies estrangeiras, certo? Fauna exótica silvestre, né? Todo aquele que de forma vive de forma natural no meio ambiente, mas são oriundos de fora do país. Tá? Então ela é exótica, ela não é do nosso país, mas já está aí vivendo de forma natural no meio ambiente. Tá? Fauna exótica doméstica, né? É uma fauna exótica, também é estrangeira, mas que está vivendo nas residências, né? E no Brasil elas podem ser reproduzidas em cativeiro, tá? Animais em trânsito, definição bem importante, são aqueles animais que não estão tendo origem no DF, né? Eles não têm origem no Distrito Federal, mas eles estão transitando pelo DF. Eles podem transitar pelo DF, permanecer no DF em trânsito pelo máximo de 30 dias, tá? Pelo máximo de 30 dias. Atestado sanitário é um documento, né? Um atestado médico, só que qual médico que dá? Um médico veterinário, certo? Gatil é onde que se abriga os gatos e canil é onde se abriga os cães. Beleza, tranquilo, essas definições, elas são extremamente importantes, tá? Para fins da sua prova, tá? Recomendo muito conhecê-las bem, certo? Beleza. Depois disso, nós vamos falar aqui do capítulo 2, que vai tratar sobre os deveres, né? Que são bem tranquilos. Quem é responsável? A primeira coisa que tem que vir na nossa cabeça, quem é responsável pelo animal? A resposta inicial é o seu proprietário. É óbvio que é o proprietário que é responsável. Então, se ele é responsável, ele assume as consequências, né, de ser responsável por animal. Então ele tem que tratar bem esse animal, ele precisa dar ali o tratamento adequado ao animal, fazer os respectivos registros desse animal,
se esse animal exercer algum dano contra o patrimônio de alguém ou um patrimônio público, ele será responsabilizado por esse fim. Se esse animal fazer cocô na praça, é ele que tem que ir lá catar o cocô. Então, o proprietário ele é responsável pelos animais. É muito simples essa perspectiva, tá? Então, os deveres estão direcionados nesse caminho, com alguns detalhes que precisamos prestar atenção, certo? Então, primeiro, proprietários são responsáveis por tudo em relação ao animal, ao bem-estar desse animal, certo? Inclusive, dar um abrigo em boas condições para esse animal, né? Esse abrigo ele deve ter algumas características, certo? Ele deve ser um abrigo adequado, tem que ter uma existência de um abrigo adequado contra intempéries, por exemplo, chuva, frio, né? A existência de piso feito para fácil higienização, né? Tem que ser disponível para esse animal água e alimento em quantidades adequadas, em bom estado de conservação, tem que estar em condições de higiene esse local, né? Bastante tranquilo. Beleza. Esse animal, ele vai ter que passar ali por controle de parasitas, né? E ter a comprovação em relação a esse controle, né? Ele pode ali passar por isso em tempos, conforme ali os órgãos responsáveis por esse fim, né? Beleza? No artigo 4º fala que esse proprietário, ele que é responsável pelos dejetos deixados pelo animal nas vias e logradouros públicos, fez um cocô, tem que ir lá catar o cocô. É simples assim, tá? O proprietário são responsáveis pelos danos causados a terceiros, beleza, né? Ok. E aí chega o artigo 6º, que é um artigo que chama bastante atenção. Ele fala que todos os cães, gatos, cavalos e ainda ansínios, asiníneos, né? Isso aqui nós estamos falando dos jumentos, tá? Os jumentos, muares, as mulas, serão registradas no DF. Então, todos eles precisam ter um registro no Distrito Federal, certo? Precisa ter um registro no Distrito Federal. Quem registra quem? O Instituto de Saúde do DF vai registrar os cães e gatos, né? Em Gerência de Controle de Zoonoses, registra os cães e gatos. A Fundação Zoobotânica, né, através ali do Serviço de Desenvolvimento Animal, é que vai registrar os cavalos, asiníneos e muares, tá? Então, eles que registram essas demandas. Esse registro pode ali ter uma revisão, né? E nesse caso, para que haja revisão, pode acontecer ali uma vistoria, né, em relação à renovação desse registro. Quando há o registro do animal, ele recebe uma marcação de caráter definitivo, certo? Algo de caráter definitivo. Qual é a data, né, a idade do animal para receber essa marcação de caráter definitivo? Cães e gatos entre 4 e 12 meses, cavalos, asiníneos e muares entre 7 e 12 meses, tá? Essa lei é de 98, então já passou, mas quando ela foi promulgada, ela entrou em vigor, ela foi publicada, entrando em vigor, todos aqueles animais que ainda não tinham passado pelos registros precisaram passar independentemente da sua idade, tá? É óbvio, isso aqui são para os animais, esse registro, né? Essa marcação, esse registro são para os animais residentes no DF. Aqueles que estão em trânsito no DF são dispensados desse registro. Tá? Trânsito, aqueles que passam aqui por um período máximo de 30 dias, pois está em trânsito. Tá. Se existe registro, é para quê? Para apresentar quando for solicitado. Então, toda vez que o proprietário for solicitado de um registro, ele precisa apresentar, tá? Precisa apresentar, salvo se tiver algo ali que o dispense sobre isso, certo? Ok, agora, e os animais que estão em trânsito? Os animais que estão em trânsito não têm registro, beleza, mas eles devem apresentar um atestado sanitário, aquele que é assinado lá pelo médico veterinário, ou pelo guia de trânsito, né, o guia de trânsito de animais, certo? Que é dado ali pelo Ministério da Agricultura, certo? Então, é necessário ele ter esses documentos para transitar no Distrito Federal, certo?
O atestado sanitário, que é dado pelo médico veterinário, deve ser acompanhado ali pelo cartão de vacina do bichinho, certo? Quando é cães e gatos. Então ele tem ali um cartão de vacina, é necessário comprovar ali essas vacinações. Quando nós estamos falando dos cavalos, dos asininos e dos moares, nesse caso, ele vai ter que apresentar, além do atestado sanitário, quando estiver em trânsito, o exame de anemia infecciosa equina, tá? Então, é necessário ele apresentar esse exame quando for ali cavalos, asiníneos e moares. Beleza? Certo. Os animais silvestres de fauna exótica, né, eles somente ali, depois de ouvir do IBAMA, eles poderão ser registrados, né, no Distrito Federal, a critério ali do controle de zoonose. Então, não necessariamente eles precisam ser ali registrados, mas é necessário ouvir o IBAMA para poder verificar se haverá esse registro ou não. Se o animal é registrado e ele vem a óbito, é necessário informar o óbito desse animal, certo? Porque tem que estar no registro dele, certo? Então, se ele vem a óbito. Qual é o período de informação? 3 dias úteis, tá? É um prazo muito curto, certo? É um prazo muito curto. Então, 3 dias úteis para informar que o animal veio a óbito ao órgão de registro, tá? Beleza. Okay. Alguns artigos que foram bastante discutidos à época, né, ali no final da década de 90, início dos anos 2000, é o artigo 10º, né, que fala lá sobre os carroceiros. Tá? Os carroceiros, eles passam a ter ali, obrigados a cadastrar os seus animais, certo? E além disso, eles precisam recolher esses animais aos currais ou pastos comunitários, tá? Então, eles precisam recolher esses animais aos currais e pastos comunitários. Os animais não podem ficar soltos pelas ruas, certo? Tranquilo? Existem outras legislações hoje tratando aí sobre essa questão de animais de trabalho, de carroceiros no Distrito Federal, mas não está no seu edital, tá? Essa aqui é uma legislação um pouquinho mais antiga em relação a esse médico, que é ela que cai em prova. Então, conforme ela, os carroceiros, eles precisam cadastrar os animais, precisam recolher os animais e pasto comunitário. E óbvio, tem que tratar esses animais bem, não pode ter ali maus tratos em relação a eles, conforme a própria definição de maltratos que nós vimos aqui. Ok. Proprietários de cães e gatos são obrigados a vaciná-los periodicamente contra raiva e outras zoonoses, certo? Então eles precisam ali vacinar os cães e gatos, quem é proprietário. Tá? O termo aqui é proprietário mesmo, certo? Tá usando outros termos hoje para tratar como cães e gatos, mas o termo do decreto é proprietário, tá? Proprietário, certo? Porque há um registro, há ali um domínio sobre esse animal, tá? E responsabilidades sobre ele, certo? Então o termo é proprietário. Beleza. Tá? Sempre vai ter campanha de vacinação antirrábica, né? Com vacinação gratuita, né? Dado aí pelo Estado, pela Secretaria de Saúde, então sempre tem, mesmo no DF, a gente sempre vê ali, né, esses animais sendo vacinados, várias vezes com a ajuda das próprias Forças Armadas, né? Os animais sendo vacinados gratuitamente pela cidade, certo? É importante essa vacinação antirrábica. Beleza. Alguns outros pontos, o artigo 12 já muda de assunto. Ele fala sobre os animais sinantrópicos, fala que os condomínios e os edifícios que são responsáveis por mantê-los distantes, tá? Evitar ali a permanência desses animais. Então não é competência do Estado. Se em um condomínio, se em um prédio, numa residência, se numa igreja, se numa clínica, se numa escola, está tendo ali ratos, a responsabilidade não é do Estado. É isso que ele está dizendo aqui, certo? Porque essa responsabilidade é do próprio condomínio e equipara-se a esse condomínio as escolas, os hospitais, as creches, as instituições de caráter público ou privado, tá? Clínica, casas de saúde, entre outros, sanatórios, entre outros, beleza? Então, responsabilidade deles. Tá. Qualquer animal com sintomatologia clínica de zoonose, o animal tem alguma zoonose diagnosticada,
ele deve ser imediatamente isolado. Tá? Como é que se trata desse isolamento? A legislação fala em 3 possibilidades de isolamento, mais um detalhe que é muito importante. Ele fala assim, olha, esse isolamento pode ocorrer na propriedade do responsável, o responsável pode ser o responsável ali por mantê-lo isolado, em clínicas ou hospitais veterinários, elas também podem fazer isso, e nas dependências do respectivo órgão de zoonoses. Então, hospitais e clínicas veterinárias, controle de zoonose, o órgão, ou o proprietário, nesses 3 lugares. Só que preste atenção, se por acaso essa zoonose for a raiva, então obrigatoriamente esse animal será isolado no respectivo órgão de controle de zoonoses. Se for a raiva, não existe a opção da propriedade do responsável, nem clínicas e hospitais veterinários. Obrigatoriamente no órgão de controle de zoonoses. Beleza? Ok. Artigo 14 fala que canis e gatis para funcionar tem que ter ali laudo, né, autorizando isso depois de uma vistoria. Né? Para acontecer esse laudo, vai haver ali, obviamente, vistoria, né, para acontecer esse laudo, tudo bonitinho. Tem que seguir aí algumas exigências, né? Recomendo aí a leitura dessas exigências para que possa permitir existir um canil ou um gatil no Distrito Federal. Tá? No artigo 15 está falando dessas casas que comercializam animais vivos, mas preste atenção, animais vivos para fins não alimentícios. Se você chega na feira e lá tem galinhas vivas para fins alimentícios, não é o que ele está falando aqui. Aqui está falando daquelas casas onde vendem ali animais, né? Vende roedores, por exemplo, vende aves, certo? Obviamente tudo dentro da lei, ok? Nós estamos falando de casas registradas dentro da lei. Para que elas possam existir, elas têm que ter um alvará de funcionamento. Tá? Para que possa acontecer isso no Distrito Federal, tem que ter inspeção prévia, relatório técnico, tudo dentro da lei para que isso aconteça. Depois ele vem falar de algumas proibições, algumas delas muito comuns ao nosso dia a dia, nós já conhecemos, como por exemplo, é proibido animais soltos em vias e logradouros públicos. Tá? É proibido aonde são fabricados gêneros alimentícios ou qualquer outro produto que seja ali de substância de interesse para a saúde pública, a permanência de qualquer animal naquele local. Tá? É proibido. É proibido tá? Esse tipo de situação. Só que existe um detalhe. Se vamos colocar que é uma pequena fábrica ali de gêneros alimentícios, certo? E do lado externo, é uma área grande, do lado externo tem animais de vigilância, tá? Cachorro ali de vigilância, certo? Para ficar latindo a noite toda, tá? Existem esses cachorros. Pode? A questão é, sim, pode, é o que está no parágrafo primeiro. Ó. Nesses lugares pode ter vigilância ou ronda com animais em área externa, desde que, obviamente, esse animal não tenha nenhum contato com o gênero alimentício ou com a parte interna da fábrica, do local onde se trata da organização desse gênero alimentício. Beleza? Então, externamente pode ter, mas ele não pode ter contato com nada interno ali. Ok. Parágrafo primeiro e parágrafo segundo fala novamente da via pública dos animais. Ele falou, quando os cães estão em logradoras em vias públicas, eles podem, desde que tenha ali o registro, e esse registro tem que estar sendo portado, tá? E conduzido por uma coleira ou uma guia. Mas a pessoa que tem que estar conduzindo esse animal através de uma coleira ou uma guia deve ser de tamanho e força necessária para manter esse animal sob controle. Tá? Ter ali um animal muito forte, sendo carregado por uma criança que não consegue segurar esse animal, não pode. Tá? Tem que ser alguém que tenha força necessária para manter o controle sobre aquele animal. Beleza? Tá? Ok? Um outro aspecto, quando o animal estiver em trânsito, estiver passando, né, numa área pública em nosso país, sejam eles de grande porte, né, ali, ou com uma raça
que de guarda ou ataque, esses obrigatoriamente devem usar focinheira, tá? Deve usar focinheira obrigatoriamente. Mas um detalhe, qualquer animal que mesmo não seja de grande porte, que não seja ali de uma raça, que seja específica para guarda ou ataque, mas se esse animal ele gera ali um comportamento habitualmente agressivo, ele será equiparado a esse ponto, ou seja, ele é um vira-lata, né? Um cachorrinho vira-lata, mas ele tem um comportamento habitualmente agressivo, então neste caso ele também precisa usar focinheira, certinho? Tá? Ele será equiparado para esse fim. Regras de animais em condomínios é os próprios condomínios que estabelecem, desde que respeite a lei, né? Bem tranquilo. No artigo 17 vai nos dar aí algumas proibições. Primeira proibição, não se pode ter no Distrito Federal, né, em área urbana, ali a criação de espécie suína. Tá? Então, em área urbana, não pode ter a criação de espécie suína no Distrito Federal. Tá? Início da década de 90, era muito comum você encontrar nos lotes ali, principalmente nos grandes lotes, na Ceilândia, por exemplo, casas onde que no fundo ali tinha um chiqueirinho que cuidava de alguns suínos, tá? Era muito comum. Mas então a partir desse decreto de 98 para cá passou a ficar proibido aí a manutenção dessas espécies em áreas urbanas, tá? Ok. Também é proibido criar animais selvagens de fauna exótica, salvo aquelas previstas em lei em situações excepcionais. Então, é fauna exótica, fauna estrangeira, não comum ao Brasil, não comum ao Cerrado, não comum à nossa estrutura, né? Em regra não se pode, salvo aquelas previstas em lei em situações excepcionais. Os animais de espetáculos circenses, conforme esse decreto, para poder estar no Distrito Federal, tem que ter os laudos específicos pela Gerência de Controle de Zoonose. Existem outras legislações agora também para esses animais circenses, certo? Existem outras legislações, mas aqui, conforme esse decreto é o que cai, para que tenha espetáculo ali com animais circenses no Distrito Federal, é necessário que tenha um laudo específico para essa característica. Exibir qualquer espécie de animal bravio, selvagem, em vias públicas ou em local de acesso ao público também é proibido, tá? Não pode pegar uma onça e ficar exibindo ela na rua, mesmo que ela tenha sido domesticada, tá? Não pode, certinho? É o que ele está dizendo aqui. O mesmo equipara-se, esse mesmo aspecto de animal bravo, equipara-se a animais domésticos que apresentem comportamento agressivo, tá? Também não pode ficar exibindo ele em vias públicas. Ok. Esse aspecto de vias públicas entra numa exceção que ele vai dizer, que é no caso de adestramento. Né? Então está numa via pública por quê? Porque está adestrando um animal de comportamento agressivo. Nesse caso aí pode sim, desde que devidamente autorizado pela administração regional. Certo? Então tem que ter autorização para poder adestrar esses animais em via pública. Beleza? Ok, e o outro é bastante óbvio. É proibido abandonar animais em áreas públicas ou privadas localizadas no Distrito Federal. Tá? Você não pode abandonar animais. Você tem animais, você é responsável por eles. Você não pode abandonar animais no Distrito Federal. Beleza? Simples assim. Tá? Bem simples. Ok. Depois ele vem nos colocar aí sobre sanções. Ele começa falando sobre multas para infrações, né? E aí ele vai citar níveis de multa e me dá um valor aqui. O meu foco não é nem um valor, porque esse valor pode alterar. É para você entender que essas sanções elas podem ser leve, média e grave. Tá? Aí ele vai me dar aqui os tipos de sanções. Tá? Aí um rolzinho desse tipo de sanções em relação a isso. E aí ele vai falar que em caso de reincidência, o valor da multa será aplicado em dobro. Então vamos supor que o cara teve ali uma multa grave, vou usar esse valor de referência aqui do decreto, 450. Tá? Então vai pagar 450. Fez de novo, na próxima vez ele paga o dobro, ele vai pagar ali 900. Certo? Ele vai pagar o dobro.
Beleza? Extremamente importante, vai pagar o dobro. E assim, no caso de reincidência, o valor da multa é aplicado em dobro. Quando os animais estão soltos ali, eles serão apreendidos, certo? Serão apreendidos, tá? E aí vai ter algumas ações, né, em relação a esses animais. Tá? Para interditar um local que tem animais, é necessário que tenha ali uma ação que seja de caráter irreversível, certo? Quando a motivação que gera a interdição for de caráter irreversível. Então tem ali um canil, esse canil vai precisar ser interditado de forma permanente, é porque o caráter é irreversível. Tá? Tem ali um local que não dá para dar uma qualidade de vida para aqueles cães que ali estão, certo? Então é importante entender isso. Esse alvará pode ser cassado, né? Pode ser cassado. Uma loja, por exemplo, que vende animais vivos, pode ter o alvará cassado, né? Além de interdição permanente do local, pode ter a cassação do seu alvará, tá? Ok. Aí depois que pegou esses animais podem ter alguma destinação específica, tá? Ele pode ser levado a resgate, leilão em asta pública, como por exemplo cavalos. Cavalos podem ser leiloados, tá? Doação, né? E sacrifício. Sacrifício, conforme o decreto, é possível sim, tá? Óbvio que neste caso é a última possibilidade ali para o animal. Depois que apreende o animal, o canil indicado pela gerência de controle, né, o proprietário daquele animal tem ali 72 horas para ir buscar esse animal. Óbvio que vai pagar ali os devidos valores em relação à apreensão, à multa, ao serviço inteiro. Tá? Caso esses cães não sejam reclamados no prazo estipulado, né, ele será cedido esse animal, tá, para órgão ou pessoa interessada, tudo bonitinho, né? Ou, em caso seja necessário, serão sacrificados por métodos que evitem o sofrimento. Tá? E aí chegamos às disposições finais desse decreto. Nessas disposições finais, ele fala que os animais que têm suspeita de raiva ou que hajam mordido alguém serão capturados, isolados e observados por um período mínimo de 10 dias. Tá? Então, é suspeito de raiva ou mordeu alguém, esse animal tem que ser capturado, isolado e observado no período mínimo de 10 dias. Os valores daquelas multas que a gente viu lá, leve, aquelas 3 valores de multa, eles serão reajustados anualmente pelo IPC ou por qualquer outro índice que a lei puder nos colocar. Beleza. Tá? E só mais uma informação, o artigo 30 fala que o Instituto de Planejamento Urbano e Território do DF vai destinar um terreno para a construção de cemitério de animais de estimação, tá? Onde terá regulamento próprio esse cemitério de animais de estimação. Beleza? Ok. Vamos responder aqui algumas questões sobre esse decreto. Questão 1 fala assim: conforme o decreto 19.988, marque o item correto. Marque o item correto. Letra A. Esse decreto trata do desenvolvimento de ações conforme o decreto 19.988 de 98, marque o item correto. Né? Vamos achar aqui o item correto desta questão. Letra A. Esse decreto trata do desenvolvimento de ações que objetivem a proteção dos animais, bem como a prevenção e o controle e erradicação de zoonoses em toda a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal. E obedecerá ao disposto na Lei 2095, de 29 de setembro de 98, e contido nesse decreto, bem como as normas contidas na legislação federal pertinente. O item está errado, não é essa que nós estamos procurando. Por quê? Porque ele fala que o decreto aplica-se em toda a região integrada de desenvolvimento do Distrito Federal. Não, né, amados? Esse é um decreto governamental do DF, só atende o quadradinho, só atende o DF. Não atende a RID inteira, né? Lembre-se que na RID existem municípios do Goiás e até mesmo municípios de Minas Gerais. Portanto, não atende a tese, não tem força para isso, tá? Fazendo assim o item A ficar errado. O item B, entende-se por zoonose a infecção ou doença infecciosa ou parasitária
transmissível artificialmente entre animais vertebrados e o homem e vice-versa. Errado também. Por quê? Porque não é artificialmente essa transmissão, mas sim naturalmente. Tá? Fazendo assim, o item B também fica errado. Estamos procurando a correta, não é o item B. C. Entende-se por animal solto todos os animais causadores de mordeduras e pessoas ou outros animais em vias e logradouros públicos de forma repetida. Não, né, amados? Isso aqui é só um animal agressivo habitualmente. Essa definição para aquele que tem agressões habituais, ó, de forma repetida. Isso aqui não é ali a definição de animal solto. Tá? Animal solto não necessariamente, né, comete agressão, certo? São definições distintas, beleza? Então o item C também está errado. Item D. Entende-se por maus tratos toda a ação contra os animais que implique crueldade, especialmente ausência de alimentação mínima necessária, exposição às intempéries do tempo, excesso de peso de carga, tortura, uso de animais feridos em atividade, submissão a experiências pseudocientíficas e o que mais dispuser no decreto 26.645 de 34. O item está corretíssimo, né, amados? Está aqui falando sobre maus tratos, né? O item está correto, essa é a definição de maus tratos conforme está no decreto. Encontramos o item correto, é o item D, Vamos ver por que aí está errado então. Entende-se por fauna exótica todo aquele que animais se originam de fora do Distrito Federal e aqui permanece por um período mais de 30 dias. Não, né, amados? Essa é a definição de animal em trânsito, tá? E não exótico. Exótica é animal de origem estrangeira, beleza? Então, período máximo de 30 dias no DF é animal em trânsito. Item E está errada. Vamos à questão número 2, fala assim. Conforme o decreto, marque o item correto. Só tem uma correta aí, vamos achá-la. Letra A. Os proprietários não são responsáveis pela remoção dos dejetos deixados pelos animais nas vias logradouros públicos. Errado, porque são responsáveis sim. B. Os proprietários não são responsáveis pelos danos causados a terceiros. Errado, porque são responsáveis sim. C. Os animais em trânsito no federal não serão dispensados dos registros. Errado, porque são dispensados sim. Se eles estão em trânsito, eles não precisam ser registrados. Né? D. O proprietário de animal é facultado a apresentar, quando solicitado pela autoridade competente, sem prejuízo de atribuições legais e outros órgãos administrativos, o registro do mesmo. Salvo, errado, né, amados? Porque não é facultado. Se houve ali a solicitação da apresentação, ele é obrigado a apresentar o registro. Errado também. Acredito eu que a correta é o E. Os proprietários de animais em trânsito no Distrito Federal devem apresentar atestado sanitário ou guia de trânsito de animais. E o atestado sanitário deverá ser acompanhado dos comprovantes de vacinação contra a raiva, nos casos de cães e gatos, e o exame de anemia infecciosa equina nos cavalos, asiníneos e muares. O item está corretíssimo, né? Animal em trânsito tem que apresentar o atestado sanitário, e se for cão ou gato, tem que ter ali a vacinação, e se for cavalo, qualquer equino, tem que ter ali o exame de anemia infecciosa equina. Beleza? Sendo assim, o item correto é o item E. Vamos à questão 3. Qualquer animal com sintomatologia clínica de zoonose diagnosticada por médico veterinário deverá ser imediatamente isolado, segundo orientações do Serviço de Defesa e Vigilância Sanitária Animal ou Serviço de Departamento Animal, Fundação Zoobotânica e Gerenciamento de Controle de Zoonoses Federal. O isolamento poderá ocorrer, exceto. Então, é uma questão sobre isolamento. Ele pode ocorrer exceto A. Nas propriedades do responsável. B. Em clínicas ou hospitais veterinários. C. Nas dependências dos respectivos órgãos de controle de zoonoses. D. Os animais com sintomatologia de raiva preferencialmente serão isolados nas dependências dos respectivos órgãos de controle de zoonoses. Letra D é o exceto. Por quê? Porque aqui fala preferencialmente. Não é isso que o decreto fala. Se é raiva, né, será obrigatoriamente nas dependências do respectivo órgão de controle de zoonose, tá? Obrigatoriamente. Sendo assim, o item D é o item errado. É o exceto. Questão 4 e última do decreto fala assim: conforme o decreto 19.988, marque o item incorreto. A.
ficam os carroceiros obrigados a cadastrar os animais usados no transporte de carga, bem como recolhê-lo aos currais dos pastos comunitários. Certo, estamos querendo um incorreto, né? B. É permitido criar e manter animais de espécie suína em áreas urbanas. Amados, na verdade é proibido. Encontramos o item incorreto. Suínos é proibido em área urbana, tá? Item B, errado. C. É permitida a permanência de cães nas vias logadores quando portados registros, conduzidos com coleira e guia por pessoa com tamanho que fosse necessário. Correto, ó. Ele está portando o registro, conduzido com coleira e guia e por pessoa de tamanho e força necessária para mantê-lo. Correto. D. Quando em trânsito ou locais de livre acesso ao público, os cães de grande porte de raça destinados à guarda ou ataque deverão usar focinheira. Correto também, tá? Deve usar focinheira, sim. Cães de grande porte, raça destinada à guarda ou ataque, tá? Corretíssimo, item D. Amados meus, é isso sobre o decreto. Que Deus abençoe e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau.